Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar antes de nós sentarmos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo conselho do teu Espírito conosco nessa noite, pensando na nossa mente, falando na nossa boca, introduzindo em nosso coração o desejo de ouvir, de aprender, para ter uma vida sólida, uma vida plena e uma vida em abundância. Sê conosco nessa noite, Senhor, nos enchendo da tua graça, que a tua palavra, ela venha para não apenas satisfazer os desejos que nós temos, mas, acima de tudo, para que a tua vontade seja feita, através dos nossos posicionamentos. É a nossa oração, Senhor, na certeza que teremos uma palavra vinda de você que vai fazer esse efeito, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Aleluia. Eu às vezes fico um pouco preocupado de que pessoas que estão lá fora, ou pessoas que vivem no nosso ciclo de amizade, mas que não são cristãos ainda, eles tenham uma ideia errada da fé que nós professamos, porque muitas vezes algumas pessoas que vêm para aconselhamento, que ainda não são cristãos, eles pensam que fé para nós é uma imaginação que nós temos de que coisas vão acontecer, e nós imaginamos isso e as coisas vão acontecer. Então eu tenho me preocupado com isso, porque fé não é uma imaginação. Agora é fato também que pessoas que têm fé, como nós temos uma tendência e também uma habilidade de tentar suspender e desacreditar, pensando que o mundo real não existe, quando de fato o mundo real existe, circunstâncias estão nesse mundo, somos todos os dias atacados por situações, e eu vejo muitas pessoas, quando elas escutam algo que não vem de encontro ao que elas querem, elas dizem está amarrado, está isso, está aquilo, e tudo continua solto, né? Isso me preocupa. Porque muitas vezes nós falamos sem nenhuma base. Uma coisa é você tomar uma planta pelo caule, e a outra coisa é você saber a profundidade da raiz que ela está, para você não ficar decepcionado ao tentar tirá-la do solo e não conseguir. O que é que eu quero dizer com isso? Que não tem coisa pior do que você ter a sua fé frustrada. Nunca tome qualquer planta pelo caule sem saber a profundidade da raiz dela, porque você pode ficar fazendo força em vão e você não vai conseguir tirá-la do solo. Então, fé não é uma questão de você imaginar que isso vai acontecer ou não. Você precisa olhar princípios da palavra de Deus, os propósitos do seu coração, pelo que você está pedindo, pelo que você está orando, e isso é importante. Há muitas pessoas que vão ao médico e elas recebem um diagnóstico, o médico diz, você tem um câncer, e elas chegam dizendo, eu não acredito nessa mentira do médico, e se o médico diagnosticou que você tem um câncer, não é mentira do médico, você tem. Pastor, que mensagem é essa? Nós somos da fé. É exatamente para o povo da fé que eu estou trazendo essa mensagem. Amém? Eu quero te mostrar algo, que fé nunca foi e nunca será a negação da realidade. Agora, fé é uma realidade mais profunda do que a realidade que eu posso estar vivendo. É isso que eu tenho que pensar. Tudo bem? Ok. Então a fé é essa realidade, ainda que seja desconfortante a realidade que eu estou passando,
mas eu tenho que crer que a realidade que eu tenho, como eu disse aqui numa das terças-feiras, eu posso repetir, porque muitos de vocês não estavam, é que uma é a verdade da situação em que eu vivo, o que eu estou passando, e a outra é a verdade da revelação que eu tenho. Uma é a verdade da situação e a outra é a verdade da revelação. Nos últimos dias em que nós vamos viver, muitos de nós estão pensando que vai ser enganado com mentiras do diabo. Eu sei que o diabo é o pai da mentira. E ele vai continuar mentindo. Mas o espírito de sedução ele não vai te pegar com uma mentira, porque ele sabe que se ele falar uma mentira para você, você conhece a verdade. Então ele vai chegar com uma sedução, trazendo para você uma verdade, para te enganar. Porque fica fácil mostrar uma verdade para você, de uma situação, quando você tem a verdade de uma revelação que você possui. É aí onde você vai ter que ter a mente criativa, para você entender o que é que o mal está querendo dizer com isso, ainda que ele te traga em forma de uma grande verdade, mas a revelação que você tem, ela fala de uma outra verdade, e você confronta as verdades. E como é que você vai saber qual é a verdade de fato? É aquela que glorifica a Deus. Aquela que não glorificar a Deus, você precisa deixá-la de lado. Por isso que nós temos que ter cuidado com os propósitos com que fazemos as coisas, porque se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos ser enganados. Nós temos um livro na livraria, que não tem agora porque todos foram esgotados, mas era um livro que todos deveriam ler, principalmente ministros e líderes. Ele chama-se Espíritos Sedutores. Hoje nós somos seduzidos a correr de um lado, correr para o outro, ver isso, ver aquilo. Nós somos seduzidos a isso. E nós temos que ter muito cuidado nesse vento impetuoso, que não é o do Espírito, que está tentando nos tirar da posição que nós estamos, da posição de fidelidade, etc, etc, etc. Então é preciso ter um cuidado muito grande, porque os dias, eles são difíceis. Então eu tenho que entender que lutas que eu passo, elas não são mentiras, elas são verdadeiras. Porém, eu tenho uma verdade maior do que as minhas lutas. Amém? E essas verdades, é com elas que eu tenho que ficar. Diga, Deus é bom. O fato é que nesses últimos dias que nós vamos ver, nós vamos ser colocados verdadeiramente em duas verdades. Duas verdades vão se apresentar e você vai ter que entender qual é a verdade que vai glorificar a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 4, para você começar a entender aquilo que eu quero te dar nessa noite. Nós temos que decidir em que verdade nós vamos seguir. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu estava pensando comigo hoje, é tanta revelação do texto da palavra de Deus que às vezes você não consegue ler tudo e começar a pregar, porque é tanta coisa que vem. Mas não é verdade que quando você vem para Jesus, a sua vida vira um mar de rosas. Até porque não existe mar de rosas, existe mar de água. Ok? Então não se engana, porque Jesus disse: no mundo tereis, então nós vamos ter as aflições. Agora, não é porque nós vamos ter as aflições que nós vamos morrer nelas. Nós temos palavras como a de Jesus que diz: eu venci. Então com que eu vou ficar? Então Jesus disse que eu vou ter aflição, então para que eu quero ser crente? Você tem que ser um cristão para você ser vencedor dessas aflições. É uma verdade que o mundo tem aflições, mas é uma verdade que nós temos palavra que pode vencer as aflições. Então aqui diz assim, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Enquanto você não entra na vitrine, parece que a sua vida segue aí no mar de rosas, mas quando você for colocado na vitrine, você vai ser testado. E aí nós vamos ver qual é a bagagem que você tem, porque pessoas que não têm bagagem, elas abandonam o barco, elas traem, elas vão embora, porque elas não têm bagagem em si mesmas. Qualquer coisa é bom, elas não discernem entre o que é bom e o que Deus quer para elas. Então qualquer coisa é bom, mas qualquer coisa não é bom. O bom é aquilo que glorifica a Deus. Glorificou a Deus, isso é bom. Então aqui diz, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus tinha uma bagagem? Tinha. Agora veja que Jesus foi levado a ficar fragilizado, 40 dias e 40 noites, jejum e oração. Nesse momento de fragilidade, nesse momento de estômago vazio, ele é testado. E a Bíblia diz assim, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja, isso é uma jogada, porque o diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Por que ele sabia? Porque ele viveu lá. Então ele sabia que Jesus era filho, mas ele traz uma jogada aqui. Nesse momento ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Eu pergunto para você, Jesus não tinha poder para transformar pedras em pães? Sim. Mas eu pergunto a você, na situação que Jesus estava, isso ia glorificar a Deus ou apenas ia satisfazer o seu estômago? Se é que satisfazia, porque talvez ele tivesse uma grande indigestão, porque passado o processo da feitiçaria, as pedras começavam a pesar no seu estômago. E Jesus sabia o que glorificava a Deus. Não, é verdade que eu tenho poder para transformar pedras em pão. Mas é verdade também que nem só de pão o homem vive. Você percebe que são duas verdades e você tem que escolher uma verdade para viver? Muitas vezes nós queremos as coisas da maneira mais fácil, procuramos os atalhos e talvez isso não glorifique a Deus. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você percebe como Jesus estava firme em si mesmo, não obstante estar com 40 dias sem comida, sem bebida e sem dormir? Tem pessoas que não dormem 2 noites, eles já estão em parafuso. Eles já estão querendo tomar Durepox para ficar congelado de uma vez por todas. Isso é muito sério. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora perceba aquilo que eu disse no início. O diabo está confrontando a palavra de Deus com a palavra de Deus. Há muitos crentes que estão usando a palavra de Deus para confrontar a palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque você não vai ter nenhuma vantagem. Porque a palavra de Deus que você levantar com o propósito errado, se alguém levantar a palavra com o propósito certo, você vai ser queimado. Ainda que usando a palavra de Deus. O diabo disse, você sabe que está escrito, e é verdade. Se você se jogar, ele vai dar ordem para os anjos lhe segurar, porque ele não vai perder o filho dele. Jesus disse, é verdade o que você está dizendo, mas eu tenho uma outra verdade para lhe dizer, que é a verdade que glorifica ao meu Pai. Está escrito que eu não devo tentar ao meu Deus. Eu não devo usar a palavra para fim de benefício próprio. Irmãos, vamos entender isso. A palavra de Deus tem que ser usada para glorificar a Deus. Não use a palavra de Deus apenas para você ter aquilo que você quer.
Ei, preste atenção. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o que você precisa, Ele vai dar porque Ele sabe. Então usa o princípio correto, que você vai ter o respaldo do princípio. Simplesmente isso. Amém ou é de mim? Então você vai perceber que o diabo está aqui provocando Jesus Cristo com a palavra, dizendo coisas que são verdadeiras. E muitas vezes nós pensamos que o diabo vai chegar só mentindo para a gente. Mas nesses últimos dias o diabo vai usar muita palavra para enganar muitas pessoas. Jesus chegou a dizer isso. Que os justos poderiam ser enganados. Não, com certeza Jesus vai vir, mas não é agora, porque ainda tem que acontecer. Aí a gente pega as profecias, tem que acontecer isso, acontecer aquilo. E a gente vai vivendo assim e tem que ter um cuidado para não ficarmos em situação difícil. Então, você vai perceber em vários textos que nós vamos ler, esse é um deles, em que o diabo tentou Jesus Cristo com a própria palavra de Deus. Você já imaginou o que é tentar Deus com a própria palavra dele? Isso é bem sério, não? Até que Jesus ordenou para ele: retira de Satanás, porque só ao Senhor teu Deus prestarás culto. Só a Ele tu vais adorar. O diabo queria ser adorado, fazendo com que Jesus desviasse a atenção de um propósito que Jesus tinha, de um destino que estava para ele. Se Jesus começasse a ouvir aquela voz do inimigo, tentando tirar ele desse circuito, ele não ia chegar no destino dele. Há muitas pessoas que já perderam o seu destino. Porque há muitas pessoas que estão vivendo sem saber quem são, o que querem e onde irão chegar. Mas graças a Deus, porque nessa noite você tem uma palavra que pode mudar isso. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós vemos e coisas que nós não vemos. Isso não quer dizer que aquilo que nós não estamos vendo não esteja acontecendo. Eu vou te mostrar um fato. Há muitas demonstrações na palavra de Deus que nem sempre são visíveis. Nem sempre são visíveis. E porque você não está vendo que houve uma demonstração ali daquilo que você queria, isso não quer dizer que Deus não está presente. Se aquilo que você está buscando e orando, você não viu algo palpável, não quer dizer que Deus está trabalhando. Deus já pode ter até trabalhado nisso que você está desejando, só que você não permaneceu e Ele está esperando você chegar no ponto X para te dar aquilo que você pediu, mas você não permaneceu, porque você está procurando outros artifícios. Há muitas pessoas que dizem assim: não, eu vou entregar o meu caso a Deus, está entregue a Deus, entrega 2 minutos, ele está falando no problema de novo. Aí eu pergunto: você entregou mesmo? Isso está na mão de Deus verdadeiramente? Porque quando está na mão de Deus, você descansa. Quando você só sabe que você entregou na mão de Deus quando você descansou. Descansou, você sabe que está na mão de Deus, amém? Então, Deus, nesse texto que eu vou ler para vocês, algo extraordinário aconteceu. Muitas vezes nós lemos, por exemplo, sobre a história de João, e nós não entendemos o porquê de João. Você lembra que João Batista, ele foi aquele que anunciou Jesus Cristo? Ele disse: esse é o que tira o pecado do mundo, ele recebeu profecia. Deixa eu ler esse texto para você ver. Abra sua Bíblia comigo aí em João capítulo 1. Sabe, João foi esse homem que, aparentemente, a sua fé foi frustrada. Aparentemente. E eu quero nessa noite falar para pessoas cuja fé se acha aparentemente frustrada. As coisas que você tem pleiteado, as coisas que você tem buscado, você tem se frustrado um pouco porque elas não têm vindo como você deseja, como você quer, no tempo que você quer. E muitas vezes nós não sabemos por quê. E é simples dizer assim: ó, João perdeu a fé porque ele estava na cadeia, depois de tudo que ele disse de Jesus, ele está lá, e agora ele manda perguntar: és tu mesmo? Perdeu a fé? Mas será que é simples assim? Por que isso aconteceu? Vamos ler. João 1, 29 a 34.
No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha que revelação extraordinária. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João dá toda a revelação de que esse que ele está anunciando já existia. Ele não o conhecia, mas os sinais que lhe foram dados dizia que era este homem. Então ele tinha uma consciência tremenda dessa verdade. Mas o que João não sabia é que uma outra verdade ia se acoplar a essa verdade. E ele precisava escolher em que verdade acreditar. E por isso, parece que a fé dele foi frustrada. Então veja bem. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu. Alguém aqui já viu o Espírito descer do céu? Ninguém. João viu. E ele nem era nascido de novo. Ele disse: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que enviou a batizar com o Espírito, me disse, com água, me disse: aquele em quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha a convicção que João tem para dizer: este é o Filho de Deus. Porque a mim foi anunciado essas coisas que iriam acontecer. Agora veja, em Mateus capítulo 11, versículo de 2 a 6. Mateus capítulo 11, de 2 a 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Onde estava aquela convicção do início de João? Lembra que eu disse no início? Uma é a verdade da situação e a outra é a verdade da revelação. Por um momento, João estava deixando a verdade da revelação de lado e ele estava vendo a verdade da situação que ele estava vivendo. Muitas vezes nós fazemos isso. E por isso sentimos a nossa fé se frustrando. Então ele disse: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus lhe disse: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora, por que isso estava acontecendo? Porque João estava nessa dúvida e porque Jesus estava dizendo isso. Jesus, quando disse essas coisas para João, mandou dizer a João, ele não estava desmerecendo João, porque o texto que Jesus fala isso, mostra Jesus dando um testemunho de João. Mas olha o que está acontecendo agora. João declarou: já está posto o machado à raiz das árvores. Você entende que a mensagem de João era uma mensagem forte, uma mensagem de corte? Esse cabra que não tem jeito, vai para o inferno mesmo. Esse cabra que está ouvindo a palavra e não quer tomar uma posição, vai ficar carbonizado. Essa era a mensagem de João, ele era duro. Ele era duro. Ele era tão duro que as pessoas... Veja como é uma situação dessa. Tem coisas que eu não entendo muito bem. João era duro, ele ia para o deserto. Ele não ficava na cidade, ele ia para o deserto. As pessoas iam atrás dele para ouvir desaforo. Aí hoje eu estou dizendo assim, para a igreja: não curta amizades coloridas. Aí vocês: vou ficar aqui, mas não, vou embora. O pastor está fazendo acepção de pessoas. Ah, João aqui. Ah, Paulo aqui. Você esqueceu que a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo é
inimigo de Deus? Os seus amigos são amigos de Deus ou são amigos do mundo? Eu pensei que você ia fazer uau. Ou então, miau. Nós temos que parar para pensar. Porque muitas vezes a nossa fé está sendo como se fosse frustrada. Lá está João. E as pessoas iam. E ele gritava, raça de víboras. E as pessoas chateadas com ele, mas lá ouvindo. No outro dia, as pessoas, vamos lá de novo ouvir ele. Ver se é aquilo que ele está. Lá as pessoas estavam lá, ouvindo novamente. Até que um dia ele perdeu a cabeça, claro. Quem é que vai deixar um cidadão desse vivo? Tem que tirar a cabeça dele. Porque o que ele fala bate de frente com as coisas que nós fazemos. Então nós não podemos ficar com esse cidadão ouvindo ele aí. Não, vamos matá-lo. Então veja bem. João diz, eis que é meu servo. Ele está falando de Jesus Cristo. O servo que escolheu, meu amado, a quem a minha alma se compraz. Era Deus falando pela boca de João. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Juízo aos gentios. Juízo, diga juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Diga, diferente de João. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Agora, João disse uma coisa que eu vou ler para você. João disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália eu não sou de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. Presta atenção. Limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha, o fogo inextinguível. Essa era a mensagem que João esperava que Jesus falasse. O homem está salvando pessoas, está curando pessoas, todo mundo está vendo, todo mundo está ficando bonito. E cadê a pá? Que ele não está limpando, o fogo não está comendo solto. Então, por favor, vai perguntar para ele, és tu mesmo? Sabe, irmão, nem sempre vai ser do jeito que nós queremos. Tem que ser do jeito que Deus quer. Não, eu estou chateado, rapaz, com aquele camarada que foi para Nínive. O nome dele é Jonas, você sabe. Meu Deus. Deus falou com ele, Jonas, vá lá, arrebente, bote tudo abaixo. Não dá certo, não. E Jonas disse, mas como é que eu vou falar um negócio desse lá? Aí Jonas procura se esconder, faz para lá, para cá. Não teve jeito. Aí Jonas vai, agora tudo certo. Sai da lá do vento do grande peixe, agora vamos lá. Quando chega lá, qual é o quadro que ele encontra? As pessoas se arrependendo. Como assim? Jonas, as pessoas estão se arrependendo, eu não vou fazer nada daquilo que eu falei. Ah, não, sabe uma coisa? Eu não estou entendendo nada, eu quero morrer. Aí quer morrer. Quer morrer por quê? Porque Deus mudou um plano. E muitas vezes nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Com certeza, João pensou, ele é maior do que eu, e eu desse tamanho estou fazendo o que eu estou fazendo. Imagina quando ele chegar. O bicho vai pegar mesmo. Quando ele levantar a pá dele e começar a limpar, não fica para contar. E o povo está gritando, Deus redimiu e visitou o seu povo. Entende isso? Talvez a mensagem que alguns queriam ouvir era assim, Deus está arrebentando com tudo aqui, sabe? Deus está limpando mesmo, não vai sobrar nenhum neguinho, do jeito que eles estão vivendo, não sobra ninguém. Não. Deus estava tendo, através de Jesus Cristo, misericórdia, graça estava acontecendo. Enquanto pessoas estavam querendo que pessoas fossem batidas,
Deus já estava providenciando o milagre da salvação de todos eles. E aí, para quem quer essa mão de ferro, a fé fica frustrada. Deus, eu orei, você tem que fazer como eu orei. Aquele infeliz vai voltar de todo jeito, nem que seja no leito da cama. Aí Deus não vai atender essa oração, com certeza, aí a sua fé fica frustrada. Deus, você não é o Deus de aliança? Mude meu marido, senão o quê? Senão tua fé vai ficar frustrada, porque Deus não vai fazer mudança desse jeito. Não, pastor, porque esse negócio de ficar dando testemunho, sendo bonzinho dentro de casa, e o cara me pisando, não nasci para isso. Então, vem frustração. Porque esse tipo de oração Deus não vai atender. Então, João estava com a sua fé quase frustrada. Agora, Jesus é tão maravilhoso que depois que Jesus ouve e manda o recado para João, aí Jesus dá um recado ao povo falando de quem era João. Esse homem é extraordinário, esse homem é um homem excelente. Porque os discípulos também ficaram sem entender. Peraí. Mas foi ele que batizou, foi ele que disse que o Espírito desceu, foi ele. E agora como ele está perguntando se vem outro? Aí Jesus agora dá um testemunho maravilhoso sobre João, dizendo, esse homem é extraordinário. Profeta como esse é muito difícil. Entende? Mas muitas coisas não saíram como João pensou. E agora pode haver uma frustração. Quando você lê o capítulo 16 de Marcos, existe uma frustração mais ou menos parecida com essa. De coisas que não aconteceram como os discípulos esperavam que acontecesse. É por isso que você entende que no momento Pedro está dizendo assim, né, mestre, eu dei um exemplo aqui numa terça-feira que toda vez que Pedro ia falar, os discípulos riam. Porque certamente alguma bobagem ia sair da boca de Pedro. Toda vez que Pedro falar, eu me lembrei de mim, quando era menino lá no interiorzinho da Paraíba, que a única vez que eu pude estudar foi num grupo escolar chamado Félix Araújo. Não sei nem se grupo existe mais lá em Campina Grande. E eu era o bobo da corte na minha sala. E toda vez que a professora perguntava uma coisa, eu tinha desejo de falar, eu tinha desejo de dizer, sabe? Mas eu não sabia o que dizer. Então eu levantava e dizia uma bobagem. Então, quando eu levantava, todo mundo já ficava rindo. Então assim era Pedro no colégio episcopal. Ele sempre se adiantava, né? Aí dizia uma coisa e todo mundo ria. Só que teve um dia que a minha professora fez uma pergunta, e eu me levantei primeiro que todo mundo, eu disse, eu sei. Aí ela quis rir, mas se recompôs, os alunos riram, e aí ela fez a pergunta. E não é que eu respondi certinho, irmão, naquele dia? E quando eu respondi, todo mundo ficou calado. Porque ela tinha dito assim, olha, eu vou fazer uma pergunta e quem responder, se responder certo, eu vou dar 5 pontos. E para a turma, cada um ponto por causa da resposta certa. Quando ela disse aquilo, vai me subir um fogo. Antes dela terminar a pergunta, disse, eu! Todo mundo riu. Pronto, todo mundo perdeu um ponto. Todo mundo perdeu um ponto. Só que ela fez a pergunta. E quando ela fez a pergunta, eu respondi certo. Ela regalou os olhos e todo mundo ficou em silêncio. E ela disse, por causa dele, todos vocês vão ganhar um ponto. E a partir desse dia, já ninguém ria mais. Houve um momento desses em que Jesus perguntou, eu queria saber de vocês, o que dizem as pessoas que eu sou? Aí um levantou e disse, eu sei. Foi o único dia que Pedro não levantou rápido. Primeiro os outros se levantaram. Tu és isso, tu és aquilo? Mas e vocês? Aí Pedro disse, eu sei quem é o Senhor. Aí ele disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí todo mundo ficou em silêncio, porque ninguém pensou naquela resposta.
Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi sangue nem carne que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Eu agora também vou profetizar e te dar uma revelação. Tu és Pedro e sobre essa pedra, essa pedra que todos riem, que todos zombam, que todos dizem isso e aquilo outro, é sobre essa pedra que eu vou construir uma igreja forte e que o inferno não vai prevalecer contra ela. Esse era o homem que lá na frente, há pouco tempo na frente, estaria em Pentecostes, levantando e pregando uma palavra arrasadora, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, era esse homem, que depois dessa revelação o mestre disse assim, agora Pedro, eu tenho que ir, que eu tenho que morrer. Como? Morrer? Olha a fé ficando frustrada. Como assim? É como se Pedro tivesse pegado apenas no caule da planta e estava tentando puxar e não sabia a profundidade dessa raiz. Porque ele não entendia, ele teve aquela revelação, mas ele não entendia o cerne da questão completa. Tem coisas que nós estamos pedindo a Deus, mas nós não discernimos o cerne daquilo. Não fomos a fundo com aquilo. E aí nos frustramos. E no capítulo 16 de Marcos tem uma história bem interessante. Foi um tempo de frustração. Todos estavam esperando um guerreiro com espada, com estratégias, logística, mentes criativas, mentes brilhantes. E Jesus só falava de amor, e de amor, e de amor, e de amor. E os governadores mandavam pessoas escondidas a reuniões, ver se pega um deslize. Não, só falava de amor, temos que amar, temos que compreender. E Judas começou a se irritar com aquilo. Peraí, eu pensei que esse homem ia ser o responsável aqui pela libertação, tirar a espada e fazer... Aí frustrou a fé de Judas. Você sabe como Judas terminou? É um problema ter fé frustrada. Agora, você não tem a fé frustrada porque a fé frustra. Você tem a fé frustrada porque você não está sabendo usar a sua fé para o fim de glorificar a Deus. É em proveito próprio muitas vezes. E aí... eu posso imaginar todas aquelas pessoas diante da cruz. A frustração foi tão tremenda que quando terminaram de colocar Jesus no túmulo, não apareceu nenhum discípulo para fazer um chá. Todos desapareceram. Pedro não podia estar porque traiu, não é? A fé estava 10 vezes frustrada. Nenhum discípulo apareceu, mas algumas mulheres, elas ainda tinham uma certa fé. Qual era a fé que elas tinham? Bem, ele morreu, pelo menos uma coisa nós vamos fazer. Vamos comprar perfumes e preparar um unguento, e vamos ao túmulo, e vamos embalsamar o corpo dele, o nosso mestre. Ninguém tinha mais a perspectiva da ressurreição. A fé estava frustrada. Porque quando a verdade da situação se torna maior do que a verdade da revelação, você se frustra. E elas iam caminhando para o túmulo, com as especiarias e tudo mais. De repente, alguém teve uma mente brilhante e disse assim, mas peraí. E aquela pedra? Vocês sabem que aquela pedra tem 1 tonelada? Cadê Pedro? Aquele mesmo Pedro que um dia tirou a espada e disse, quem é o macho aqui? Ele não está aqui. Se pelo menos os 12 tivessem, mais um já morreu, se suicidou, só tem 11. E será que os 11 poderiam tirar essa pedra? Acredito que não, 1 tonelada. Então, não tem ninguém. E as mulheres disseram, nós estamos com as especiarias para embalsamar o corpo do nosso mestre, mas quem vai tirar a pedra? Mas eu vejo uma coisa bonita nesse texto. Não obstante a fé abalada, havia um propósito no coração delas de fazer algo proveitoso. E enquanto elas caminhavam no dilema, Deus estava vindo com milagre. Você entendeu isso? Elas caminhavam com propósito e Deus vinha com milagre. Agora, você precisa saber que aquela pedra, ela estava selada pelo governo romano.
E aquela pedra era mais ou menos assim, era feito um rego, que ele ia descendo, 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 aí num certo ponto havia um buraco maior, a pedra, tuf! Para você tirar essa pedra, não tira para cá, para lá não entra, que é a porta do túmulo, então só levando de volta. E para levar de volta? Mas outra coisa que me chama a atenção é que, não obstante de pensar na pedra, como vamos conseguir? Alguém podia ter dito, realmente não tem como tirar a pedra, vamos deixar isso para lá, vamos voltar, já está tudo perdido. Não, elas continuaram indo. Quem vai tirar a pedra? E ai de quem tirasse aquela pedra, porque era uma pedra selada pelo governo, vai pagar com a vida. E elas tiveram uma surpresa quando elas chegaram no túmulo, a pedra estava removida e o anjo sentado na pedra. Pela tradição judaica, quando alguém se sentava num lugar mais alto de autoridade, era para começar a ensinar alguma coisa, e foi o que o anjo fez. Ele estava num lugar mais alto e disse, a quem vocês procuram? Vocês procuram quem vive dentre os mortos? Quando existirem propósitos corretos naquilo que nós estamos pleiteando, ainda que você esteja caminhando e a sua caminhada seja longa, e você perceba que lá na frente, para você concretizar o desejo do seu coração, existe uma pedra muito grande, eu vou te dizer que Deus vai sempre chegar primeiro, para trazer o auxílio que você precisa. Mas há uma necessidade de que as coisas andem corretas no seu coração. Sabe por quê? Para que você não frustre a sua fé. Porque você pode frustrar a sua fé. E se tem uma coisa que Deus não deseja que seja frustrado, é a sua fé. Então, as mulheres foram. E de repente elas estão lá, e o que elas estão vendo? Elas estão vendo que um milagre aconteceu. O que não aconteceu com Lázaro. E olha, Jesus nem estava, porque Jesus estava morto ainda. Certamente no momento que aquele anjo chegou, a vida voltou para ele, a pedra foi sendo tirada, e estava acontecendo um grande milagre sem a presença de Jesus Cristo. Agora, Jesus está no túmulo de Lázaro. Também tem uma pedra. E Jesus podia muito bem ter tirado a pedra. Jesus não tirou. Porque existem pedras que Deus vai mandar um anjo para tirar. Mas existem pedras que somos nós que temos que tirar. E Jesus fez uma oração que me fala muito. Pai, eu estou orando aqui alto. Eu sei que você me escuta. Sempre me escutou, mas eu estou orando alto para eles entenderem quem é você. E quando terminou de orar, Jesus disse, agora tirem a pedra. Ali não tinha muitas pessoas que estavam acreditando em alguma coisa acontecer, irmãos. Porque até Marta e Maria, quando Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Não, mestre, nós sabemos que há de ressuscitar no último dia. Ou seja, isso vai acontecer lá na frente, nós sabemos, nós vamos nos encontrar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor. Não, mas não era disso que Deus estava falando na pessoa de Jesus Cristo. Ele estava sinalizando que ele queria fazer um milagre ali. Agora, se elas crescem, elas não iam ter frustração na fé. Só que elas estavam ali meio em dúvida, e as pessoas que estavam lá, eles estavam querendo ver aquele show. Por isso que Jesus ora em voz alta, e ele diz, agora é com vocês, tirem a pedra. Há muitos milagres pelos quais nós estamos orando. Alguns deles, com certeza Deus vai fazer a parte dele. Porque quando você fizer o que você pode fazer, Ele vai fazer o que você não pode fazer. Enquanto Ele vê que você pode fazer, Ele vai deixar que você faça, é a sua parte. Agora, aquela parte que você não pode fazer, eu lhe garanto na palavra que Deus vai fazer para você. Se há uma pedra que você não pode remover, fique certo que quando você chegar ao encontro dela, ela já vai estar removida.
Mas se existe uma pedra que é você que vai ter que remover, não fique deitado na redinha, orando, Deus, mande um anjo, Deus, faça isso, Deus, faça aquilo. Ele vai estar no trono dele bem quietinho. E você vai estar com sua fé frustrada. Porque era a parte que você deveria fazer e que você não quer fazer. Então, muitas vezes, o cenário de frustração somos nós que criamos, não é Deus. Somos nós que criamos esses cenários, deixando de fazer aquela parte que eu devia fazer. E certamente Deus não irá fazer. Agora, eu posso te dizer também que Deus já resolveu tudo aquilo que você no caminho está preocupado. Já existe um milagre pronto. Quando Pedro traiu, quando Pedro se ausentou, quando Pedro voltou às velhas práticas da pesca nu, despido no barco, aquele projeto de Pentecostes já estava pronto, antes da fundação do mundo. Então aquilo que Deus tem para você, Ele não vai tirar. Ele só quer apenas que você alinhe a estrada, que você pegue o caminho certo. E esse caminho certo com Deus não haverá frustração. Você vai andar nele corretamente e você vai chegar no lugar que Deus tem para você. Você pensa que é à toa que aquele anjo anunciou para as mulheres, quando elas ficaram embebecidas com o que estava acontecendo, ele disse assim, olha, vocês vão na frente, avisem aos discípulos e a Pedro. Olha que coisa séria. Nenhum dos outros tinha traído. Nenhum dos outros estava totalmente frustrado. Eles estavam frustrados porque o que aconteceu? É o terceiro dia, não vai ressuscitar. Alguns discípulos já, chamados discípulos de Emaús, já estavam no caminho, dizendo assim, perdemos tempo. Foram 3 anos e meio perdidos, e o homem não ressuscitou, mas ele disse que ia ressuscitar. Aí alguém apareceu e disse, vocês estão trocando as palavras aí, que palavras são essas que vocês estão trocando? Não, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, sobre Jesus o Nazareno, um homem poderoso em obras e palavras, o que ele disse, é tudo que aconteceu, e vai ressuscitar. Aí ele disse, mas espera aí, mas não tem isso dito sobre ele? Ou seja, ele falou tudo o que era necessário, que se eles tivessem lembrado daquilo, a fé não se frustrava. Mas eles esqueceram a verdade da revelação. E se fiaram na verdade da situação. E se perderam. Eu me pergunto nessa noite a você, que verdade você vai implantar na sua vida quando essas circunstâncias e os problemas da vida surgem? Existe uma verdade em você que você não pode abrir mão dela, que é a verdade da revelação que você já recebeu por dentro. Essa você não pode abrir mão, essa não vai deixar você se frustrar em momento nenhum. Agora, não peça para Deus fazer aquilo que é uma obrigação sua. Quando você fizer o que você pode fazer, Deus vai fazer o que você não pode fazer. Deus sabe o que você não pode. Ele vai estar pronto para te abençoar, independente de qualquer coisa. Amém ou é de mim? Amém. Então veja, eu posso te dar um texto para nós terminarmos? Deixa-me ver aqui. Vou procurar esse texto para te abençoar e me abençoar também. Muito bem, aqui está o texto. Vamos lá. Eu preciso desse texto porque ele é muito importante. Aqui está ele. Paulo disse o seguinte, irmãos, em prol do Evangelho de Jesus Cristo eu tenho feito muitas coisas e tem acontecido também muitas coisas comigo. E não obstante tudo isso que aconteceu, eu estou aqui firme e forte. Então ele fez um certo momento que parece que ele está se penalizando, mas na verdade não é. Ele disse, diante de tudo que tem me acontecido, das muitas lutas entre irmãos, das traições, daqueles que viraram as costas, daqueles que não me deram apoio, daqueles que fizeram isso, diante de tudo isso,
eu preciso dizer para vocês que eu estou abatido, muito abatido. Mas eu também preciso dizer para vocês que eu não estou destruído. Então eu te digo uma coisa, é verdade que ele estava abatido? Ele não negou, ele não disse assim, olha, eu sou forte. Aconteceu tudo isso e eu continuo aqui feito uma coluna de ferro. Não, ele disse, não, irmãos, eu estou abatido mesmo. Eu choro. Eu oro, Senhor, por favor, tire de mim essa aflição. E sabe de uma coisa, irmão, talvez você tenha orado uma vez, ele disse, eu orei, foi 3. 3 vezes eu orei, Senhor, tem misericórdia. Eu fiquei abatido, isso é verdade. Não posso negar essa verdade, mas eu não estou destruído. E a minha pergunta nessa noite para você é, você está abatido por alguma situação que você tem vivido? Agora, estar abatido é uma coisa, e estar destruído é outra coisa. Se você está se sentindo destruído, eu vou dizer, você está frustrado na sua fé. Mas se você sabe que foi abatido por alguma situação, mas você não está destruído porque você sabe quem é você e aonde você vai chegar, eu te digo, você está no caminho certo. Você está no caminho da vitória que Deus tem para você. Diga, Deus é bom em todo tempo. Diga, Deus é bom em todo tempo. Eu quero orar por você, para que você tenha essa mesma convicção que Paulo teve. Pode ser que por uma situação ou outra você tenha se frustrado, mas existe uma oração que você pode fazer que é muito maior do que a frustração. Você pode dizer, é verdade que eu não tenho sido amado pelo meu esposo como deveria. Mas é verdade também que Deus tem me amado todos os dias e eu tenho sentido o amor dele. É verdade que tem me faltado algumas coisas em algumas situações, eu tenho passado algumas privações, Paulo também disse isso, mas é verdade que tudo posso naquele que me fortalece. É verdade o que o médico disse, eu estou enfermo com algumas situações no meu corpo, mas é verdade também que a minha verdade revelacional diz que em Cristo, pelas pisaduras dele, eu também fui sarado. Então não importa quantas verdades se levantem diante de você, sempre que se levantarem verdades diante de você, pegue essa verdade e bata com a verdade da revelação que você tem. Eu vou te dizer, sempre a verdade da revelação vai derrubar essa outra verdade. Mas tudo depende de um posicionamento. Se você se posicionar certo naquilo que você tem como revelação para você no seu coração, você pode até ficar abatido, mas nunca será destruído. O diabo não terá vantagem sobre você, mas é uma questão de posicionamento. Qual é o posicionamento que você tem diante de Deus? Pode ser verdade que a sua carne é fraca, pode ser verdade. Mas é verdade também que ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, ou você dá ênfase à fraqueza da carne, ou você dá ênfase ao que a palavra está dizendo, que pode lhe tornar mais vencedor em toda e qualquer situação. Você sabe por que eu tenho sobrevivido até aqui? A única razão não é porque não me faltam problemas. Todos os dias eu os tenho. Pessoas que não entendem, pessoas que não compreendem, pessoas que dão as costas, pessoas que traem. É verdade que o meu corpo sente? Sim. Você não sabe. Poucas pessoas notam isso na minha vida. O pastor Bruno é um que nota. O meu corpo começa a pipocar. O sangue vem à pele.
mas eu estou aqui pregando para vocês. Porque eu sou abatido com essas coisas, mas não sou destruído por essas coisas. Porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É verdade que aquelas mulheres estavam frustradas levando bálsamo para um corpo morto? Não podemos negar esse fato, elas estavam frustradas. Mas é verdade também que quando elas chegaram, a pedra estava removida e alguém disse: ele não está mais aqui. É com essa verdade que contraria o que o mundo está dizendo que eu quero ficar com ela. Ainda que o mundo todo se volte de costas para mim, mas se eu ficar com a verdade de Deus, é essa verdade que vai me fazer viver até os 97 anos. E se você visse a minha foto com 97 anos, é uma benção. Pense num rapaz bonito com 97 anos. Eles ficam doidos para botar minha foto aqui no quadro. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então fica de pé para a gente orar. E se você estava se sentindo com a sua fé frustrada por alguma situação, essa é a noite que Deus quer reverter isso. Qual é a verdade que tem atormentado sua vida? Uma verdade. Eu não estou falando de mentira. Você não pode dizer que tem uma conta para pagar segunda-feira e isso é mentira. Não, essa conta não existe em nome de Jesus. Isso não é verdade. Diz que tinha 3 crentes no inferno, né? 3 crentes no inferno. Eu não vou dizer o nome dos crentes, mas um acreditava em uma coisa, outro acreditava em outra. Nós dizíamos que tinha cabo do verbo da vida lá no inferno. Se você, eu não estou aqui, não estou me queimando, eu não estou aqui, não estou me queimando, não estou aqui, não estou me queimando. Isso não é verdade. Você está lá e está se queimando se você estiver lá. Eu posso estar nessa terra me queimando todos os dias com as situações que aparecem. E eu vou dizer: está queimando, mas o quarto homem está do meu lado. Aleluia! O quarto homem está do meu lado. É verdade que pragas existem no mundo? Mas é verdade também que praga nenhuma chegará à minha tenda. Com qual verdade você vai ficar hoje? É verdade que o meu chefe está me espremendo? É verdade. O meu chefe tem tentado me sucumbir, me colocar para baixo. Mas sabe de uma coisa? É verdade também que eu olho para o céu, eu faço o meu salário e a minha justiça falará por mim amanhã. Nos últimos dias você vai ter que confrontar verdades das situações com a verdade da revelação que você tem. Hoje pela manhã estava aqui o irmão Tadeu e Luciana. Dez dias que perderam o bebê de 2 anos, afogado na piscina. Essa semana eu estive conversando com eles. E eles disseram assim a mim: pastor, se não fosse a palavra que nós temos recebido nesse lugar, essa palavra que nos leva para cima, que nos mostra a verdade em detrimento da verdade. Qual é a verdade que eles têm? Perderam um filho. Não, eu não perdi meu filho. Não, aquela piscina não existe. Você pode dizer isso? Não. Você passou por aquilo, você viu. Aquilo foi uma verdade. Agora, ela está firme. Ele está firme. Isso quer dizer que eles não choram? Que eles são frios? Não. Eles têm seus momentos de dor, de angústia, de sentimento. Claro. Mas existe uma verdade maior. Essa semana eles me contaram que a moça da funerária estava fazendo todo o projeto, inquieta, e dizendo, o tempo todo chorando: eu não sei o que está acontecendo isso comigo, eu tenho uma filha, eu não trato bem minha filha tem 2 anos, eu não trato bem minha filha, eu estou separado do meu marido,
E eu estou numa situação difícil. E aí eu liguei para meu marido veio, nós nos reconciliamos hoje. Eu estou preparando a criança aqui, e meu marido veio, e nós nos reconciliamos. Eu, meu filho e meu esposo, nós nos abraçamos e dissemos: olha, a gente tem que voltar para a igreja, isso é um sinal de Deus. Deus está fazendo. Você precisa ver eles contando testemunhos de pessoas, de coisas que aconteceram, de conversão de pessoas que se acharam nesse redemoinho. Irmãos, existe uma verdade de Deus, e essa é a verdade que nós temos que andar nela. Não importa as verdades que possam aparecer querendo te enganar, os últimos dias nós vamos ser enganados por verdades. Mas a verdadeira verdade é aquela que vai te sustentar. E eu vou te dizer uma coisa: é a palavra que você terá dentro que vai fazer a diferença no momento que as circunstâncias se levantarem. Se você não tem, eu lamento. Eu vou dizer, você vai perecer. Agora, se você tem palavras por dentro de você, você tem revelações da palavra por dentro que diz: eu te sustento em qualquer situação. Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Essa verdade é a verdade que nós temos que ficar com ela. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Não importa o que aconteça, bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias. São essas verdades que nós precisamos ficar com elas. Agora, para isso nós temos que ter a palavra, e nós temos que ter estrutura na palavra. Porque senão nós vamos perecer, irmãos. E não é o desejo de Deus que nós pereçamos. Então esse é o tempo de nós fazermos as coisas certas. Esse é um tempo de santidade ao Senhor. Esse é um tempo de oração. Esse é um tempo de jejum. Eu disse à minha esposa: eu estou cansado de algumas coisas. E eu não quero ficar cansado. Eu disse: Deus, até quando eu vou ficar clamando, chamando as pessoas para orarem comigo na terça-feira? E vem aquelas mesmas pessoas que querem alguma coisa, os outros não vêm. Senhor, até quando? Eu já tenho uma verdade dentro de mim. E essa verdade que Deus me falou, ela já me consolou. E eu vou continuar gritando. Não vou chamar ninguém de raça de víboras. Eu vou dizer: venha. Deus quer ter um encontro com você nas terças-feiras, no momento de oração. Deus quer te ver de joelhos. Deus quer te ver você buscando a Ele, enchendo-se da palavra, se fortalecendo, para que quando as lutas, as tempestades da vida chegarem, você está ali forte. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Hoje eu não troco nada, absolutamente nada. Não tem dinheiro, não tem nada que me tire da visão que Ele tem para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da igreja. E sabe de uma coisa? A pedra foi removida. Ele não está mais lá. E Ele quer um encontro conosco. E eu não sei se você está se sentindo hoje como um Pedro. Oh, eu já fiz tanta coisa errada, eu já traí, já fui para lá. Ei, foi o único que ele chamou pelo nome. E ele deixou o colégio episcopal apavorado. Porque eu posso imaginar a bolsa de valor dos discípulos, as apostas. Não, só pode ser João, que vai ser o continuador, que vai ficar no lugar dele, porque João era aquele que ouvia no peito dele, que é manso. Alguém disse: não, mas espera aí, veja bem, João é muito novo, é um menino. Como é que um menino vai tomar conta do colégio episcopal? Isso é muito sério, é a continuidade. Deve ser Tomé. Ah, que Tomé, rapaz? Tomé não é crente não, Tomé é descrente. Tomé vem na igreja, escuta, mas não faz nada com a palavra que ele escuta. Então, Tomé falta até os cultos, não tem jeito, Tomé não está aqui não. Não. Então deve ser Mateus. Não, Mateus não pode, Mateus é muito arrogante, cheio de coisas, cheio de orgulho. Mateus está assim de pedra no caminho dele, ele não tira nenhuma. Gente, quem será então?
Será Pedro? Espera aí, imagina, um traidor. Jamais. Aí o anjo diz, chama Pedro. A autoestima de Pedro estava lá no chão. Quando aquelas mulheres chegaram, disseram assim, olha, nós procuramos vocês em todos os lugares, estava todo mundo retraído, né? 11 anos, 11 homens e um conflito. Isso é um filme forte, isso aí, né? 11 homens e um conflito, todo mundo escondido. Aí as mulheres é quem chegam, ei gente, que é isso aí? Levanta aí, o mestre ressuscitou, ele disse que vai encontrar vocês aonde? Sabe aonde? Na Galileia. Vamos ter um encontro lá. Ei, Pedro lá embaixo. Pedro, ele disse que você fosse também. Eu, sim. É forte, é muito forte. Ele disse que você fosse. Aí lá está Pedro no meio dos discípulos, todo mundo lá. Aí ele entra, Pai seja convosco, receba o Espírito. Aí, ele não disse, João, tu me amas? Ele não disse, Tomé, tu me amas? Não, Tomé não estava lá. Ele disse, Tiago, tu me amas? Não, ele disse, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? É como se ele dissesse assim, Pedro, daqui a poucos dias, tem um projeto na sua vida que vai se cumprir. Sabe o que vai acontecer, Pedro? Você vai se levantar no dia de Pentecostes, que as pessoas vão pensar que vocês vão estar embriagados, porque eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai fazer um rebuliço grande e as pessoas vão pensar que vocês estão embriagados. Aí, Pedro, você vai se levantar como nunca se levantou, e pregando uma palavra como você nunca pregou, e dizendo coisas como você nunca disse. Você não é o bobo da corte, você é o homem que vai continuar o que eu tenho para você. Você vai ver, Pedro, é você o homem. Apacente. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqueles discípulos, eles não brigaram porque Jesus estava ali. Mas alguém deve ter dito assim, peraí, como é? Ele está levantando, ele vai licenciar Pedro? Não, peraí, não. Pastor Bruno, você está errado, pastor Bruno, não pode. Aí ele levanta Pedro. E agora todo mundo tem que olhar para Pedro. Pedro, tudo bem? Você agora é o nosso chefe. Estamos aqui às ordens. Eu gosto que Deus faz essas coisas. Eu gosto quando Deus faz essas coisas. Mas naquele momento que Pedro estava ali, irmão, o coração de Pedro era outro. Era um homem arrependido. Ele sabia porque sabia que não devia ter feito o que ele fez. Ele devia ter feito o que ele sabia que era para fazer, mas ele fez uma coisa que não era para fazer. Mas sabe de uma coisa? O mestre estava ali para consertar toda aquela situação. Algumas pedras, os anjos vão vir e vão tirar, viu, irmão? Mas tem outras que é você que vai tirar. Tire a pedra da decepção, tire a pedra do orgulho, tire a pedra do desamor. Vá tirando essas pedras, tire as pedras. Vá tirando. Sabe por quê? Porque quando você tirar elas, você vai ver os seus projetos, os seus sonhos ressuscitarem. Pai, no nome de Jesus eu te agradeço pela tua palavra, pelo conselho do teu Espírito, por aquilo que você tem trazido para as nossas vidas. Eu creio, Senhor, que enquanto nós estamos caminhando com os nossos dilemas, você já está vindo de lá para cá com o milagre acontecendo. Eu creio, Senhor, que você encontrando corações corretos, você vai abençoá-los. E o intuito da palavra dessa noite, Senhor, é que nós andemos com os propósitos que você tem deliberado nos céus através da revelação que você tem nos dado com a sua palavra. E que nós possamos andar com inteireza de coração, numa vida próspera, numa vida de santidade, mas fazendo tudo para glorificar e exaltar o seu nome. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a questão que nos traz alegria, é fazer a tua vontade, que ela se estabeleça na minha vida e na vida dos meus irmãos, que não haja nenhum de nós aqui com a fé frustrada, que a nossa fé funcione, mas que nós não escondamos a verdade dos fatos, mas que também não escondamos a verdade da revelação que nós temos, que nós possamos nos levantar, Senhor, como teus filhos, para fazer a tua vontade, erguendo as nossas mãos,
glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, consciente de que Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, a nossa fortaleza, e que Você perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Por isso eu Te louvo e Te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo.